Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tio José aqui para gravar essa aula. Confesso que estou morrendo de saudade de vocês, mas com fé em Deus tudo vai se resolver para que essa situação melhore o mais rápido possível e que a gente esteja junto em breve. Bom, hoje nós vamos começar um tema bastante interessante e bastante importante na nossa vida e na nossa saúde, que são sobre as bactérias. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, em bactérias e sabem que elas estão presentes em todos os lugares. Na terra, na água, no ar, ou seja, em vários lugares nós encontramos bactérias. Gente, quem nunca tomou um leite fermentado? Muito bom, né? Agora, vocês já prestaram atenção na embalagem do leite fermentado? Bom, vejam só. O leite fermentado, gente, tá bem escrito aí, como vocês estão vendo na imagem, lactobacilos vivos. Lactobacilos vivos? O que é isso, professor? Vocês devem imaginam o que seria lactobacilos vivos? Bactérias. Sim. Nossa, eu estou bebendo bactérias, eu estou comendo bactérias. Não, gente, não é bem assim. As bactérias, elas vão ajudar no processo de fermentação. Claro que essas são as bactérias boas, né? Não são as bactérias ruins que vão causar doenças no nosso corpo. Os lactobacilos são bactérias, legais, ok? Muitas pessoas acham que as bactérias só causam doenças. E não é verdade. As bactérias têm uma utilidade, gente, muito grande. Claro que tem aquelas que causam doenças. Essas bactérias que causam doenças, elas são chamadas de patogênicas, ou seja, vai causar alguma patogenia, alguma doença. Essa sim, nós precisamos nos preocupar. Mas nem toda bactéria, gente, causa doença. Nós temos as bactérias não patogênicas, que são bactérias boas e que vão nos ajudar imensamente no processo de fermentação. Até porque, através desse processo, nós temos a produção de bebidas, de queijo, de pão, todo tipo de massa, iogurte, leite fermentado. Então, essas bactérias não patogênicas não causam doenças, não tem problema algum para o nosso corpo, ok? Vamos lá. Algumas características gerais das bactérias. Aqui vocês estão visualizando uma célula de uma bactéria. Elas são seres unicelulares, ou seja, possuem uma célula. Nós já vimos isso em sala de aula. Então, as bactérias, gente, são seres unicelulares, possuem apenas uma célula. Além de possuir apenas uma célula, essa célula vai ser o quê? Procarionte. Lembrem-se que as bactérias são os únicos seres procariontes. Procarionte? O que é isso, professor? Lembre-se que os seres procariontes não possuem núcleo nas suas células. Então, se não tem núcleo, não tem material genético? Falso. O material genético está guardado no núcleo em algumas células, mas nas bactérias não. Esse material genético vai estar guardado no citoplasma. Mesmo a célula sendo procarionte, ela vai ter material genético, só que vai estar disposto aí no citoplasma, como vocês estão vendo aí na célula que está aparecendo na imagem. Além disso, as células são procariontes, por quê? Porque possui apenas uma organela, que é a organela ribossomo. Como vocês podem visualizar aí, eu tenho um flagelo e tenho as fímbrias. O flagelo vai servir para locomoção. As fímbrias estão servindo aí como aderência. Ou seja, o que é aderir, né? Vou grudar. Então, essas fímbrias serão utilizadas para aderência. O flagelo vai ser utilizado para locomoção. Ok, gente? Além disso, a célula procarionte ela vai possuir uma parede celular para dar uma maior rigidez, visto que algumas bactérias necessitam dessa maior rigidez por habitarem regiões inóspitas ou que estejam submetidas a altas temperaturas. Além disso, as bactérias podem ser autotróficas ou heterotróficas. Autotróficas é o que mesmo? Perfeito, produzem seu próprio alimento.
Oxente, mas não só são as plantas que produzem o próprio alimento, as bactérias também. Só que as plantas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. As bactérias produzem o próprio alimento através da quimiossíntese. Ou seja, através da própria energia do seu corpo, essas bactérias conseguem o seu alimento. E as bactérias heterotróficas são aquelas que não conseguem produzir seu próprio alimento. Ela precisa o quê? Adquirir esse alimento em outro local. Por exemplo, as bactérias parasitas. Elas vão parasitar o corpo de algum ser para poder adquirir a sua alimentação. Bactérias autotróficas são aquelas que produzem seu próprio alimento. Bactérias heterotróficas não conseguem produzir seu próprio alimento. Além disso, são seres microscópicos, não conseguimos visualizar o olho nu, nós precisamos da ajuda do nosso microscópio para poder visualizá-las. Ok? Além disso, a reprodução das bactérias é uma reprodução assexuada, ou seja, não há troca de material genético. Ou seja, a própria bactéria ela consegue se reproduzir sem trocar o seu material genético. Vejam só essa imagem aí. Eu tenho uma bactéria, ela vai duplicar o seu material genético, até porque ela vai gerar 2 seres, então cada um precisa de material genético, então isso tem que ser duplicado. Tem uma bactéria, duplicou o material genético e depois a bactéria se divide em 2. Esse processo é chamado de divisão binária. Então, a bactéria se reproduz de forma assexuada, sem trocar material genético. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver agora, gente, quais são as formas das bactérias. Nós vimos que no leite fermentado tem lactobacilos vivos. O que significa bacilos? Vamos lá. Vejam só aqui as formas das bactérias. Gente, nós temos bactérias esféricas e temos bactérias alongadas. E temos bactérias também espiraladas. As bactérias que têm a forma esférica, elas são chamadas de cocos. Então, como vocês podem ver aí na imagem, a bactéria redondinha eu vou chamar de cocos. Se eu tenho apenas uma bactéria redonda, eu vou chamar de coco. Mas se eu tenho 2 bactérias redondas juntas, diplococos. Observem a imagem. Se eu tenho várias bactérias juntas formando uma corrente, eu vou ter um estreptococo. Se eu tiver várias bactérias esféricas juntas formando um cacho de uva, estafilococos. Como vocês podem ver aí, nós temos os bacilos. Gente, os bacilos são aquelas bactérias alongadas, parecendo uma salsicha. Estão vendo aí? Alongadas. Temos os espirilos, que são as bactérias mais espiraladas. E temos também os vibriões, que são as bactérias que têm forma de vírgula. Então, vejam só. Se eu tenho uma bactéria esférica, ela é chamada de coco. Se essa bactéria esférica estiver sozinha, coco. Se tiver 2 bactérias esféricas juntas, diplococos. Se eu tiver várias bactérias aí formando uma corrente, estreptococo. Lembrando que estrepto significa corrente. Se eu tenho bactérias esféricas formando um cacho de uva, estafilococos. Se eu tenho bactérias alongadas, eu vou chamar de bacilos. Se eu tenho bactérias com formas de vírgula, vibriões. E se eu tenho bactérias, espiraladas, eu vou chamar de espirilos. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, eu estou disponível no grupo e no meu Instagram, @prof.josesilvabiologia. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu vou tirar a qualquer momento. Tá bom? Tchau, tchau.